Ora, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje vamos falar aqui sobre o mercado de criptomoedas que está então no centro das atenções. Não é de agora, portanto, ao longo do final de janeiro, que as criptomoedas em geral têm recuperado muito, sobretudo a Bitcoin, e estas últimas 2 semanas, principalmente, têm sido marcadas aqui por fortes valorizações. E é à volta deste tema que a nossa apresentação se vai desenvolver hoje. Portanto, vamos aqui falar essencialmente sobre o mercado das criptomoedas e depois também fazer aqui uma atualização macroeconómica, uma vez que também tem impacto na liquidez e, consequentemente, também na flutuação dos criptoativos. Portanto, ao longo principalmente estas 2 últimas semanas, os investidores têm trocado os mercados tradicionais pelo mercado de cripto. E já explico também porquê. Portanto, o que é que nós temos observado? Portanto, temos aqui um cenário em que cada vez é mais real um corte dos juros no lado da Fed. Portanto, tivemos inclusive ontem Powell a referir exatamente isso, que a inflação está num bom caminho e que muito provavelmente ou seja, em breve, vamos começar a observar então a primeira redução dos juros. E portanto, aqui estes a serem triggers importantes e, a certo modo, não não estão a ter apenas impacto no mercado de cripto, mas também nos mercados tradicionais. Ao longo dos últimos 2 meses, temos também observado uma melhoria no lado dos consumidores, e isto faz com que, portanto, os índices de consumo que apontam para um otimismo generalizado faz com que, a priori, haja capital disponível, haja intenções, apetite pelo risco de investir neste tipo de mercado, e nós efetivamente temos vindo a observar isso nos ETFs, que eu já vou mostrar aqui nos próximos slides. Temos também, continuamos a ter este tema, portanto, que já não é novo, mas o risco na crise bancária. Tivemos agora, mais recentemente, aqui mais dados sobre o que é que está a passar nos bancos regionais nos Estados Unidos e tem vindo, portanto, aqui também, de certo modo, a impulsionar o mercado, de cripto, mais em particular aqui a Bitcoin. Portanto, a situação com o Bancorp, portanto, tem sido aqui um dos triggers, embora neste momento, e comparando com outros fatores, poderá não ser o principal. Temos também o facto de nos estarmos a aproximar então do halving da Bitcoin, portanto falta ainda um mês e meio quase, mas portanto estamos cada vez mais próximos do halving e temos aqui o efeito natural dos ETFs. Portanto aqui, a meu ver, este é o grande driver, é o grande trigger, é mesmo o facto de os ETFs terem sido game changers aqui para o mercado de cripto. Ora, se observarmos aqui o preço e o comportamento da Bitcoin ao longo dos anos, e tendo em conta, portanto, aqui o seu comportamento e a questão do halving, reparem que este é um típico padrão que é recorrente, portanto, quando comparamos com os ciclos anteriores. Também, e aqui é um ponto bastante interessante, se nós pegarmos nas tendências do Google, portanto, o Google Trends, e se pesquisarmos por Bitcoin ou mesmo criptomoedas, vemos que o interesse a nível de retalho continua a ser baixo, o que é curioso. Reparem o que é que aconteceu nas últimas bull runs, portanto, em 2018, quando a Bitcoin atingiu máximos históricos nos 20 mil, depois mais tarde caiu. Portanto, houve aqui uma grande procura, uma grande pesquisa. Em 2021, portanto, motivado muito pelo quantitative easing, o excesso de quantitative easing, também fez com que a procura, o interesse aumentasse muito, e neste momento é curioso que, apesar de estar a aumentar, está longe destes níveis que estavam nos bull markets anteriores. Portanto, pode ser aqui um fator interessante e que pode ainda assim, embora estamos aqui a olhar só para este fator em específico, mas poderá aqui, portanto, ter um bom indicador que ainda há espaço para haver mais valorizações. Também, se compararmos os últimos 3 halvings que houve na Bitcoin, vemos que é, de certo modo, natural. Observamos aqui esta reação bastante positiva no caso da valorização da Bitcoin. Naturalmente que o primeiro ano foi aquele em que a Bitcoin registrou a maior valorização, devido também ao facto de, portanto, na altura o mercado ser muito, muito pequeno e, e ser um mercado a emergir. O ano a seguir, embora com ganhos bastante acentuados, muito inferior ao primeiro ano, e portanto espera-se que este ano também continue a registrar ganhos,
tendo em conta o padrão do comportamento antes do halving, mas possivelmente não vamos ver ganhos na ordem dos 700%, nem dos 500%, mas pode estar muito bem encaminhado para valorizar ainda mais um bocado. Se olharmos aqui é outro dado curioso, se olharmos aqui para o volume de transação nas exchanges, disparou nos últimos tempos, portanto, tem vindo aqui a aumentar, é verdade, mas disparou agora nesta última semana, na início de março, finais de fevereiro, e, portanto, está claramente a haver aqui um interesse muito, muito grande. O grande responsável, como eu estava então a dizer, é aqui a introdução dos 9 ETFs, sendo que a BlackRock está aqui a liderar a captação de fundos neste momento, ou até à data, ou desde 11 de janeiro, já foi captado mais de 8 mil milhões de dólares, e espero que esta tendência seja então para continuar. Portanto, aqui o efeito dos ETFs é evidente e está a ser também evidente no mercado. É a alternativa mais fácil, mais acessível para os investidores que têm maior aversão ao risco, têm, inclusive, portanto, não estão muito familiarizados com o ecossistema cripto, o Web3. Os ETFs acabam por ser uma ferramenta, um veículo de investimento muito mais fácil e, portanto, acaba por também ser aqui uma boa opção para os investidores com mais exposição aos mercados tradicionais. Ora, quando olhamos aqui para o posicionamento dos investidores de curto prazo, vejamos que neste momento estamos aqui numa barreira em que ainda não estamos assim muito próximos, mas também não estamos assim muito longe dos picos. Mas aqui, portanto, mais de 40% neste momento dos investidores de curto prazo estão com lucros sobre Bitcoin. Já enquanto falamos aqui da atualidade macroeconómica, que é importante. Portanto, se olharmos para os últimos dados, como estava a falar no início da apresentação, os dados de inflação, neste caso medido pelo PCE e medido pelo CPI, vejamos que ambos os indicadores têm continuado a trajetória descendente, embora os dados do PCE tenham mostrado um abrandamento no último mês, o que de certo modo era expectável, tal como aconteceu também no índice de preço ao produtor, o IPP, devido ao aumento dos custos das matérias-primas, neste caso do petróleo. Embora continue relativamente baixo face aos último ano ou 2 anos, o facto de ter existido uma recuperação dos preços do petróleo fez com que, portanto, o IPP, que até estava a registrar valores negativos, voltasse a recuperar. No PCE vimos também exatamente isso, mas, e também ontem confirmado por Powell, não compromete esta trajetória de baixa o, sobre a inflação. Já os dados do ISM, que são mais relevantes do que os PMIs da Standard & Poor's, pelo menos no caso dos Estados Unidos. Portanto, na sexta-feira vimos os dados da indústria a surpreenderem muito pela negativa e esta terça-feira vimos também os dados dos serviços, finalmente, a surpreenderem também pela negativa. Os dados dos serviços têm sido muito mais fortes do que na indústria, portanto, acaba de ser geral nas economias. Os serviços são muito mais resilientes do que o caso da indústria. E os dados da terça-feira mostraram que, no caso dos serviços, começou então a existir um abrandamento, o que é visto como algo bastante positivo, na medida em que pode fazer com que as pressões dos preços, que têm estado concentradas sobretudo no imobiliário e nos serviços, como temos vindo aqui a falar, portanto, possam começar então a diminuir e vai-se traduzir tanto na taxa subjacente de inflação, do CPI, como no PCE, portanto, vai-se traduzir nesses dados. Portanto, se olharmos também para os subíndices, e agora até mais aqui, portanto, se olharmos aqui para os subíndices, vemos é que há aqui uma red flag, na minha opinião, que é o facto dos preços terem aumentado em comparação com o mês anterior. Mas vemos que depois noutras variáveis, como os pedidos de novas ordens, o emprego, os próprios inventários têm sido revistos em baixa. Já os indicadores regionais continuam em níveis muito baixos, mas a recuperar bastante, e neste momento acabam por não ter. Portanto, eles que servem como leading para o ISM de manufatura, neste momento têm algum delay. Como podem ver, há uma recuperação nos indicadores regionais, mas o ISM, pelo menos o ISM que foi apresentado referente aos dados do mês passado, não mostrou nada disso, apesar desta grande recuperação. O PIB também reflete muito o facto de termos então dados mais fracos sobre a economia. O início do ano foi marcado por uma melhoria nesses dados, mas ao longo agora desde fevereiro que temos vindo aqui a observar
uma contração em praticamente todas as áreas e, portanto, acaba por também se refletir aqui, mesmo nos dados do PIB que têm sido publicados, e os últimos dados acabaram por ser até revistos ligeiramente abaixo. Espero que agora, tal como já se previa no final do ano passado, que ao longo deste ano o abrandamento da atividade seja mais significativo. Isto é um bom trigger, pois pode levar e reforça o papel não só da Reserva Federal, mas como os bancos centrais na generalidade, para que num cenário mais extremo possam fazer com que ahm, haja aqui uma intervenção mais direta na economia através do quantitative easing, portanto, através de estímulos. Hoje temos NFP, portanto, as estimativas para o NFP são claramente baixas. O ADP, publicado esta semana, acabou por ficar também abaixo daquilo que se esperava. As expectativas, portanto, sobre o NFP são baixas. Espera-se que agora esta seja uma tendência daqui para a frente, portanto, que haja um abrandamento no emprego, na criação de novos empregos, e, portanto, a atenção vai ser centrada nestes dados. Olhamos só aqui para a Bitcoin e para a Ethereum, portanto, utilizando as duas como benchmark aqui para o ecossistema cripto. A Bitcoin, depois de ter atingido marginalmente máximos históricos, entrou aqui em sell-off, que é 14%, mas a recuperar tudo e agora está a lateralizar um pouco. Ethereum, evidentemente mais forte e a recuperar rapidamente do sell-off, à semelhança de algumas altcoins, como é o caso também da Solana. Como é o caso aqui da Solana. Mas na Ethereum aqui a ser impulsionada também por outro fator, que é o fator do ETF. Espera-se que o ETF possa ser aprovado em maio sobre o preço spot da Ethereum. Isto faz com que, portanto, a Ethereum, imaginem o impacto que teve o ETF na Bitcoin. Agora imaginem numa moeda que varia mais, do que a Bitcoin, que é o caso da Ethereum. Isto pode levar a criptomoeda também a atingir máximos históricos e que neste momento não está assim tão longe. Portanto, neste momento está a ser negociada quase nos 4.000 dólares e está a cerca de 20% dos seus máximos históricos. As altcoins têm valorizado também bastante, sobretudo aquelas que têm estado relacionadas com AI. E também, para quem quer ganhar exposição indireta, temos visto que as ações da Coinbase também a valorizarem muito. Portanto, a ter aqui um rally muito, muito forte. Portanto, desde estes mínimos aqui de início de fevereiro, as ações da exchange Coinbase já subiram 100%. Portanto, a refletir também aqui esta forte subida no preço dos criptoativos. Portanto, esta sexta-feira vai ser uma semana interessante. Já explicámos aqui os principais fatores que têm sido triggers e têm levado aqui o mercado cripto a valorizar. E, portanto, utilizando aqui a Bitcoin também como referência, e em jeito de conclusão, normalmente quando a Bitcoin começa a abrandar, abre espaço para que as altcoins valorizem um pouco mais, e por isso pode ser aqui também um bom leading indicator olhar aqui para o comportamento da Bitcoin. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa sexta-feira e obrigado a todos, até ao próximo vídeo.